Bem, galera, agora só falta falar da mais bela, da mais bonita, da região mais forte desse país, tá? Claro que eu falo assim, porque é de lá que eu vim, tá certo? E com muito orgulho eu tenho de ser nordestino. Eita porra, danado! Ah, gente, que região fantástica, que região maravilhosa é o Nordeste. Uma região que se caracteriza por ser a terceira maior, tá? Ela é menor do que a região Norte, do que a região Centro-Oeste. Ocupa um espaço de cerca de 18,2% do território nacional. Tá? É a que apresenta o maior número de estados. Ao todo, são 9 estados que representam a região Nordeste. Não podemos esquecer que essa região, né, ela só não faz fronteira com o Sul, ela faz fronteira com a região Norte, com a região Centro-Oeste, com a região Sudeste, só não faz fronteira com a região Sul do país. Esse se caracteriza por ser o berço da colonização do país, da colonização europeia, tá? Então, foi aqui, digamos assim, onde tudo começou. E essa região Nordeste é uma região que era povoada por índios, a princípio, né? Índios das mais diversas tribos ocupavam essa região aqui do Nordeste, até que, lá em 1500, os portugueses cá chegaram. E ao chegar ao Brasil, a priori, eles não deram muita importância para essa região, não. Tá? Mas começaram a explorar o pau-brasil. A ideia de explorar o pau-brasil por parte dos portugueses era justamente uma ideia de quê? De pertencimento. Olha, isso aqui pertence a nós. Visto que a América do Sul estava sendo muito cobiçada por outros povos, franceses, holandeses, espanhóis, ingleses. Tá? Já tínhamos começado a época das descobertas, então, consequentemente, essas áreas eram áreas desejadas por outros povos.
Os portugueses ainda estavam muito interessados na exploração das Índias. Por isso que, ao chegar aqui, o que é que eles fizeram? Eles acabaram ocupando essas áreas através da exploração do pau-brasil. Só lá na metade do século XVI, por volta de 1550, é que os portugueses começaram a ocupar de fato o Brasil, principalmente na divisão territorial em capitanias hereditárias, mas principalmente aqui na região Nordeste, através da atividade canavieira. A cana-de-açúcar foi, sem dúvida nenhuma, a atividade que acabou estabelecendo os europeus aqui no Brasil, aqui no Nordeste principalmente. Tá? Para essa atividade, eles acabaram trazendo os escravos. Tá? E os escravos, os negros, acabaram vindo para o Brasil justamente para somar etnicamente aos brancos europeus e aos índios nativos dessa região, formando justamente parte dessa mistura étnica pelo qual nós brasileiros somos hoje em dia. Não podemos esquecer, tá, que tivemos uma parceria econômica com os holandeses, porque enquanto os portugueses produziam o açúcar, quem acabava refinando o açúcar para mandar o ouro branco para a Europa eram os holandeses. Porém, os holandeses não se conformaram apenas em ser sócios dos portugueses. Em um determinado momento, comandados por Maurício de Nassau, os holandeses decidiram invadir e conquistar o Nordeste. Saíram lá do Maranhão e chegaram até a Bahia, né? Principalmente dominando boa parte do Nordeste, até que acabaram sendo expulsos pelos portugueses. Então, dessa forma, nós temos justamente uma condição de povoamento da região, né, através de pessoas de várias etnias e, consequentemente, acabaram formando essa mistura étnica pelo qual o Brasil é caracterizado e conhecido. É bom que se diga, né, que essa invasão dos holandeses ela fez com que muitas crianças nascessem descendentes desses holandeses. Isso é muito comum, principalmente no interior do Nordeste brasileiro, a gente encontrar traços misturados entre europeus e portugueses, entre europeus e negros, entre europeus e índios, tá? Por conta desse domínio holandês. E é muito interessante também, isso por uma curiosidade, né? Que logo depois da expulsão dos holandeses, o rei de Portugal, né, proibiu que brasileiros, né, ou nascidos no Brasil, tivessem o sobrenome holandês. Mandou tirar o sobrenome holandês de todo mundo. É interessante porque os holandeses, eles têm muito van no nome, né? Para eles significa filho de, né? Então, as pessoas que tinham van alguma coisa, elas acabavam tendo que tirar o nome, né? Mesmo assim, ainda conseguimos, de uma certa forma, enganar os portugueses com sobrenome, ou com nomes, melhor dizendo, como Vanderlei, Vanderlan, Vando, tá? Então, a gente pode ter certeza que isso são nomes de descendência holandesa. Populacionalmente falando, essa região maravilhosa, altamente miscigenada, que é o Nordeste, é uma região que se caracteriza por ser a segunda mais populosa. A gente só perde para o Sudeste. Nós temos cerca de 57 milhões de habitantes. População considerável. Se nós fôssemos, por exemplo, um país da Europa, nós estaríamos entre os 5 países mais populosos. Então, 57 milhões de pessoas é muita gente. E lembrando que muita gente saiu do Nordeste para outras regiões. Falamos já sobre isso. Somos uma região relativamente povoada para os padrões brasileiros, porque estamos acima da média, né? Nós temos cerca de 34 habitantes por quilômetros quadrados. É pouco povoado, mas nós temos uma péssima distribuição da população pelo território, visto que boa parte da população ela está na faixa litorânea, onde estão as principais capitais, por exemplo, tá? Tirando Teresina, a única capital não litorânea
as demais regiões, os demais estados, se caracterizam por ter capitais litorâneas. Entre as regiões brasileiras, o Nordeste é a região menos urbanizada. Caramba, não é que ela não seja urbanizada, são 73% de população urbana, é um percentual considerável. Mas entre as regiões brasileiras é a menos, inclusive menos que a norte, né? Muita gente fica dizendo, mas a região norte, a região florestada, pois é. Mas mesmo assim a região norte tem 1% a mais de população urbana do que o Nordeste. O fato de nós termos 73% contra 93% da região Sudeste, ou 89% da região Centro-Oeste, ou 85% da região Sul, deve-se ao fato de nós ainda sermos pouco mecanizados. As nossas atividades agrícolas, elas ainda são extremamente braçais. Então, consequentemente, ainda precisamos de uma considerável população trabalhando na zona rural, né? As principais cidades do Nordeste são justamente as capitais, né? As belíssimas capitais nordestinas, como Salvador, como Recife, Fortaleza, São Luís, Aracaju, Maceió, Teresina, João Pessoa, Natal. Sem dúvida nenhuma, as capitais são cidades importantes, apesar de nós termos também núcleos urbanos importantes no interior de alguns desses estados, como é o caso, por exemplo, de Feira de Santana, como é o caso, por exemplo, de Garanhuns e Caruaru, como é o caso, por exemplo, de Cabo, como é o caso, por exemplo, tá certo, de Itabaiana, Lagarto, como é o caso de Arapiraca. Ou seja, poderia aqui falar de todos os estados com cidades ou com núcleos urbanos importantes na região mais interiorana dos seus respectivos estados. Uma das grandes características populacionais do Nordeste é que desde a decadência da cana-de-açúcar, lá no final do século XVII, a região Nordeste passou a ser uma região migratória, uma região de saída. E os nordestinos acabaram, diante de condições de vida adversas, visto que os indicadores sociais nordestinos começaram a partir dali a serem os piores do país, e também por conta de condições de moradia diversa, como é o caso da seca. E é bom que a gente diga aqui que a seca não é um problema, né? E eu vou repetir isso várias vezes, porque a gente tem a mania de achar que a seca é um problema. Não, a seca é uma característica, né? As condições de vida é o problema, mas é um problema público e não um problema natural e não um problema físico. Mas a seca acabou também, nos anos mais gritantes, sendo responsáveis por uma forte emigração de nordestinos. Os principais movimentos migratórios do Brasil são movimentos migratórios onde os nordestinos estiveram presentes. É o caso, por exemplo, da mineração, lá no século XVIII. É o caso, por exemplo, da borracha, no século XIX e no início do século XX. É o caso da industrialização e, sem dúvida nenhuma, o movimento migratório mais forte dos nordestinos para o Rio de Janeiro e São Paulo, por causa da industrialização, tá? Principalmente depois da guerra, quando nós passamos a receber as multinacionais no Brasil. É o caso da construção de Brasília e o povoamento centro-oeste, né? Os famosos candangos nordestinos que foram construir Brasília e que acabaram ficando por lá. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, todos esses movimentos, tá, foram movimentos marcados por grande movimento emigratório do nordestinos. Tá? Sem dúvida nenhuma, de todos esses movimentos, a partir da década de 50, são os mais fortes e os mais exigidos em provas de vestibulares. Porém, agora, no início do século XXI, né, nós estamos vendo um movimento totalmente contrário. Ou seja, o Nordeste, pela primeira vez, vem se destacando como um território imigratório desde o fim do século XVII. O Nordeste se tornou uma área atrativa, ou vem se tornando uma área atrativa. E o que vem atraindo pessoas para o Nordeste? A mineração, principalmente ali na região do Maranhão, tá? Visto que está ali próximo e é responsável, tá? Pelo escoamento da mineração proveniente de Carajás. A fruticultura irrigada no Vale de São Francisco. A indústria de base, que vem sendo formada principalmente
nas grandes capitais como Salvador, ali na Grande Salvador, destaque para Camaçari, né? A indústria têxtil no interior, principalmente no interior do Pernambuco, mas sem dúvida qualquer, nada atrai mais pessoas de outras regiões, tanto de uma maneira temporária, tá certo? Ou seja, os turistas, como também de uma forma permanente, como uma forma de emprego ou de investimento, do que o turismo. O turismo vem atraindo pessoas não só do Brasil, mas do mundo todo, ainda como turistas ou ainda como empreendedores na área. Então, isso vem sendo responsável por fazer com que o Nordeste se torne uma área imigratória. Grande parte dessas pessoas que estão vindo para o Nordeste estão voltando para o Nordeste, na verdade. Foram pessoas que em décadas passadas saíram, viveram suas vidas em outros estados e agora que estão aposentados, eles acabam voltando para o Nordeste e a gente chama isso de imigração de retorno. Então, que sejam bem-vindos à nossa região, tá? Que calorosamente os recebemos a todos. Isso é uma característica marcante do nordestino. Bom, a região Nordeste, ela se caracteriza por ser uma região que apresenta uma grande diversificação das áreas. Justamente por causa dessa grande diversidade, a região Nordeste é subdividida em 4 regiões, que seriam do litoral para o interior, Zona da Mata, Agreste, Sertão e o chamado Meio Norte, tá? Áreas distintas, mas áreas que acabam se complementando. É justamente sobre elas que nós vamos falar a partir de agora, começando pela região da Mata, ou Zona da Mata. Falar da região da Zona da Mata é a gente falar de uma região que apresenta o chamado clima tropical litorâneo úmido. O clima tropical litorâneo úmido é um clima que se caracteriza por temperaturas altas o ano todo, com chuvas predominando no outono e inverno, justamente quando nós recebemos a visita da massa polar atlântica, uma massa que traz chuvas frontais para o outono e inverno do Nordeste, do litoral nordestino. É uma região que se caracteriza no relevo por ter mais planícies, bem encostados ao mar, as chamadas planícies costeiras, e logo em seguida nós temos os famosos mares de morros, aquele relevo mamelonar, tá? Aquele relevo que parece mais ondas de morros, por isso o nome mares de morros. Nas áreas de planície costeira, a vegetação encontrada é a vegetação litorânea, né? Onde nós vamos encontrar restingas, onde nós vamos encontrar a vegetação de dunas, mas onde nós vamos encontrar principalmente os manguezais, uma forte característica da região da mata. Assim como também nas áreas de mares e morros, nós deveríamos encontrar a chamada Mata Atlântica, infelizmente bastante devastada. Do ponto de vista hidrográfico, a região da Zona da Mata se caracteriza por ser áreas de foz de rios. E entre todas elas, nenhuma se destaca mais do que a foz do Rio São Francisco. Do ponto de vista econômico, essa região, que é a mais populosa, é a região mais povoada, é uma região que se caracteriza, do ponto de vista econômico, por ser também a mais industrializada. A industrialização é muito forte, principalmente nas cidades de Recife e Salvador, nas metrópoles de Recife e Salvador, melhor falando, tá? É uma região que apresenta um comércio muito forte, tá? Um comércio muito forte, principalmente nas grandes cidades, nas capitais da região da Zona da Mata. Também se caracteriza pela grande exploração de petróleo e gás natural. Não à toa, nós vamos ter 3 dos grandes produtores de petróleo do país, como é o caso, por exemplo, da Bahia, como é o caso do Rio Grande do Norte, como é o caso de Sergipe, que estão entre os 6 maiores produtores de petróleo e gás natural desse país. Do ponto de vista agrícola, destaca-se os 3 Cs: o coco, principalmente Sergipe e Bahia,
a cana-de-açúcar, principalmente Pernambuco e Alagoas, e o cacau no sul da Bahia. Apesar de ter sido uma atividade econômica que por um tempo foi bastante atingida por uma doença chamada vassoura de bruxa, o cacau voltou a ter certo protagonismo nos últimos anos no sul da Bahia. Agora, uma das atividades mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o turismo. A atividade turística é uma atividade que cresce de uma forma espantosa na região Nordeste, em toda a região Nordeste, mas destaques principalmente para Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco. Então, sem dúvida nenhuma, essas são as atividades econômicas mais importantes dessa região, a Zona da Mata, que é a região que se caracteriza justamente por ser a mais rica de todas as regiões nordestinas. E o Agreste? O Agreste é uma região de transição. Quando a gente fala da região de transição, vejam que eu não coloquei aí figuras relacionadas aos aspectos físicos, porque na verdade o Agreste, por ser uma área de transição, é uma área que tanto apresenta características da zona da mata quanto do sertão. É onde a característica de um vai desaparecendo e a do outro vai aparecendo. Então, resultado. Então, nós temos justamente uma área de transição. Porém, apesar de ser uma área de transição, essa região apresenta características muito particulares. Por exemplo, quando a gente fala dos aspectos econômicos, é uma região que se caracteriza pela policultura em pequenas e médias propriedades. Interessante que essa policultura, essa variedade de produtos agrícolas, serve principalmente para abastecer a região, as cidades da Zona da Mata. É muito comum nas capitais da Zona da Mata, aliás, é uma característica geral do Brasil, mas como a gente está falando especificamente do Nordeste, é muito comum nós temos feiras livres nas cidades nordestinas, nas capitais nordestinas durante a semana. E se você perguntar de onde vem grande parte desses feirantes, eles vêm justamente da região do Agreste. Eles vêm justamente comercializar essa policultura que eles fazem na região do Agreste. Tá? Ao mesmo tempo, é uma região de comércio muito forte, muito forte. Tão forte o comércio que em cada estado que tem o Agreste, nós vamos ter uma cidade comercial muito, muito importante. É o caso, por exemplo, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, uma cidade riquíssima, tá? Não só no petróleo, mas também no comércio muito vasto. Campina Grande, na Paraíba, né? Que vem se tornando uma cidade universitária. A Universidade Federal de Campina Grande é uma universidade que se caracteriza e se destaca muito na produção de engenharia. Caruaru, né, que tem a famosa Feira de Caruaru, uma feira que funciona de segunda para terça à noite, né, pela madrugada, vara pela madrugada, muito interessante. Arapiraca que é a capital do fumo, tá certo? Em Alagoas, uma cidade também muito forte em termos de comércio. Itabaiana, que eu, de uma certa forma, tenho um certo privilégio por ser de Itabaiana, né? Uma cidade também de comércio muito, muito, muito forte aqui no estado de Sergipe. E Feira de Santana, na Bahia, sem dúvida nenhuma, né? Uma cidade também muito, muito forte do ponto de vista comercial, uma cidade que se destaca muito no comércio, principalmente nas áreas ligadas, tá certo, a veículos, a automóveis. Então, a gente percebe que o comércio é uma das grandes características dessa região, a qual nós chamamos de Agreste. E o sertão? Falar do sertão, essa região maravilhosa nordestina, talvez a região que mais caracteriza o Nordeste, porque muita gente que não conhece, nunca viu o Nordeste, acha que o Nordeste todo é o sertão, né? Com aquelas casas de taipa, com aquele solo seco. Bom, não é bem assim, tá? Mas é uma região considerável e, sem dúvida nenhuma, das regiões mais bonitas que existem. Né? Falar da região do sertão é a gente falar de uma região que apresenta um relevo com predomínio de depressões, cercada de planaltos. Então, esse é um dos fatores que contribui para a gente entender, né, a dificuldade que as massas têm de chegar até essa região. Isso faz com que essa região seja uma região de clima tropical semiárido. Clima tropical semiárido quer dizer o quê? Quer dizer que é um clima
sem chuvas? Não. Se fosse sem chuvas, não seria semiárido, seria árido. Mas é um clima que se caracteriza por chuvas irregulares. Chove de 2 a 4 meses no ano, o restante do ano é seco. Quando eu falo de 2 a 4 meses, porque tem anos que chove mais, 4 meses, 5 meses até, outros que chove menos, ou outros anos que nem chove. Isso marca uma grande irregularidade. É um grande problema para o sertão essa seca? Não. Vou repetir aquilo que eu já falei antes. A seca não é um problema. A seca é uma característica. Vivem muitas pessoas nessa região e aí, consequentemente, é uma região habitável. Se a seca, quando vem pesada, ela traz muitos problemas, não é uma característica física que acaba prejudicando a população, mas é justamente a falta, tá certo, de obras públicas que pudesse amenizar ou resolver o problema do sertanejo. É uma região de caatinga, vegetação única no mundo, por isso a necessidade que nós temos de preservar essa vegetação maravilhosa, lindíssima, né? E é uma região que apresenta rios intermitentes. Veja, apresenta rios intermitentes, mas não quer dizer que todos eles sejam intermitentes, que todos eles sequem a época do ano. Nós temos rios importantes como São Francisco, que nunca seca. Pois bem, é uma região que, por conta da seca, se caracteriza por ter uma área chamada Polígono das Secas. Criada na década de 50, ainda no governo de Juscelino Kubitschek, como área aonde o governo tem que deixar de fazer o que estiver fazendo para socorrer essa região do polígono em épocas de secas mais intensas. Ou seja, essa região do polígono das secas foi criada para ser uma área de prioridade nacional. Veja que envolve boa parte dos estados nordestinos e também a região de Minas Gerais, o norte de Minas Gerais, região do Vale do Jequitinhonha, que é uma região que também se caracteriza por ser uma área semiárida, de caatinga. Então, essa é uma região que tem que virar prioridade nacional todas as vezes que a seca estiver em estado de emergência. Essa região, nessas épocas do ano, acabam recebendo do governo muita atenção. Mas que atenção é essa? A atenção através de carros-pipas, através de roupas, calçados, a atenção através de cobertores, tá? Ou seja, e de dinheiro também. Dinheiro também, porque o governo também manda dinheiro para que seja construído cisternas, poços artesianos, estradas, ou seja, para facilitar justamente a vida do sertanejo. Porém, nem sempre esse recurso chega até a população. Ou, muitas vezes, como cestas básicas, por exemplo, só chega à população em períodos de eleição. Tá? Os políticos locais, muitos dos políticos locais, claro, não todos, mas isso é uma história, né, de séculos, porque isso vem desde a época dos chamados coronéis, eles pegam todos esses recursos que são enviados pelo governo federal e desviam para interesses próprios, recursos próprios. Tá? Esse é o maior problema que nós temos no sertão, não a seca em si. Tá? Porque se todos os recursos que já foram mandados para o sertão nordestino para amenizar e resolver o problema do Nordeste fosse usado devidamente, já teríamos resolvido o problema na região. A questão é que esse desvio de dinheiro é muito comum nessas épocas de seca, quando o governo manda recursos para a região. E isso acabou ficando conhecido como indústria da seca. Talvez a maior frase para resumir a indústria da seca seja aquela: a seca é a mãe dos ricos e a madrasta dos pobres. Chegou! Chegou o caminhão-pipa! Eu sou o primeiro! Não, é a minha vez que na minha casa nem pra beber eu tenho água. Não, senhor, você tá sempre passando na frente de todo mundo. Parem vocês dois, essa água é minha. Eu preciso mais que todo mundo porque eu quase perdi a criação. É minha, sai da frente, sai da Não, frente. senhor, é minha. Sai da frente que eu vou atropelar. Eu vou levar. Essa água é minha. Eu quero é meu.
Chegou! Chegou o caminhão-pipa. Eu sou o primeiro! Não, é minha vez de junto e dizer pros eleitores que eu tô levando água! Não, senhor, você tá sempre passando na frente de todo mundo. Parem vocês dois, essa água é minha, eu preciso mais que todo mundo porque eu quase perdi a eleição! É minha, sai na frente, sai na Não, frente. senhor, é minha! Sai da frente que eu vou atropelar! Inscreva-se, curta, que não vai te faltar charge. É uma região que economicamente se destaca pela pecuária extensiva, a pecuária que é destacadamente a atividade econômica mais importante do sertão nordestino, fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, principalmente ali nas cidades de Juazeiro e Petrolina, e algodão. Isso nas grandes propriedades rurais. Porque nas pequenas propriedades rurais, o destaque seria a agricultura de roça, a agricultura itinerante, a agricultura de subsistência, muito comum nessa região, tá? Que nas últimas décadas recebeu muito apoio, principalmente nos últimos governos, que melhorou um pouco a vida dessa região, mas infelizmente não acabou com a fome, que aumentou, né, nesses últimos 4, 5 anos nessa região. É uma região que também se destaca pelo extrativismo vegetal para a produção de lenha, o que também se torna um grande responsável pelo desmatamento da vegetação da caatinga, que é uma vegetação tipicamente nossa, que não tem em outro lugar do mundo e que por isso a gente deveria preservar, né? Devemos usar nos carros a frase "eu sou catingueiro", né? Então, isso seria a região do sertão, a maravilhosa região do sertão. E finalmente chegamos ao meu norte, a última das 4 sub-regiões nordestinas, que fica ali entre os estados do Maranhão e Piauí. É uma região de transição também, entre o sertão e a Amazônia. E isso é perceptível na vegetação predominante nessa região, que é a chamada Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma formação vegetal de transição entre a caatinga, a floresta amazônica e também o cerrado. Então essa mistura gera a chamada Mata dos Cocais. Mata dos Cocais que se caracteriza e se destaca principalmente pelos carnaubais e pelos babaçuais, ou seja, carnaúba e babaçu. A carnaúba e o babaçu são 2 produtos extremamente importantes para a economia da região. O extrativismo vegetal desses 2 produtos gera muita riqueza para a região, mas não para todos, né? Principalmente para os grandes fazendeiros. É uma região onde a maioria da população que trabalha nesses babaçuais e nesses carnaubais são mulheres ou crianças, as famosas quebradeiras de coco, que vivem nas condições mais precárias possíveis e nas condições de trabalho mais difíceis, tá? O Ministério do Trabalho costuma dizer que é a região onde o Ministério do Trabalho tem mais trabalho para fiscalizar as leis trabalhistas. É um negócio complicado nessa região, tá? Onde nós temos as famosas quebradeiras de coco. A carnaúba e o babaçu são produtos que deles nós vamos ter uma grande variedade de derivados, como óleos, ceras, tinta. Olha, eu achei uma coisa interessantíssima quando eu estava pesquisando para essa aula. A tinta da carnaúba, por exemplo, é utilizado nos códigos de barra para facilitar a leitura dos códigos de barra. Olha que coisa impressionante, tá? Móveis, bijuterias, carvão do babaçu, né, muito usado naquela região. Alimentos, mas sem dúvida nenhuma, talvez o que gere mais riqueza sejam os cosméticos. Ou seja, indústrias do mundo todo compram os derivados da carnaúba e do babaçu para a produção de cosméticos. Infelizmente, essa atividade econômica, esse extrativismo vegetal, vem sendo devastado pelo avanço da agropecuária na região. O avanço da agropecuária, com destaque para a pecuária bovina e para a soja, vem causando grandes impactos na região do meio norte. Por conta disso, esse avanço da agropecuária acabou recebendo até um apelido, né? Mapitoba. Também já vi Matopiba, que na verdade
nada mais é do que o quê? Do que a inicial, ou a sigla dos 4 estados que são o que vem sendo, vem sofrendo, melhor dizendo, o avanço da agropecuária. Seria Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, gente, essa seria a característica da região meio norte. Diante disso, terminamos o assunto, né? Terminamos o assunto que, infelizmente, esse ano foi contemplado muito por aulas não presenciais. Nada substitui as aulas presenciais. As aulas presenciais, elas são de grande importância para a educação. Mas vocês podem ter certeza do seguinte, gente. Nós, professores, tentamos fazer o máximo possível para chegar até vocês de uma maneira mais simples, de uma maneira mais eficiente. Quero pedir desculpas, tá, pelas edições, né? Uma das coisas que eu aprendi com a Covid foi editar, e eu ainda sou iniciante nesse processo. Apesar de estar amando, eu sou iniciante nesse processo de edição. Por isso, muitas falhas, tá? Relevem, gente, essas falhas de edição, porque a coisa é extremamente complexa, a exigência é muito grande e muito complexa. Quero agradecer a vocês por toda a atenção. A gente vai começar agora as revisões, mas eu quero agradecer muito a vocês pela atenção, pelos conselhos que deram, né? Pelas críticas construtivas, mas também pelos elogios. Muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Saúde e paz para vocês, para os familiares de vocês, tá? E claro, evidentemente que um abraço de Wakanda, um abraço negão. Sejam felizes, meus queridos.